Bem-vindos! Hoje, nossa análise vai fundo numa filosofia de otimização em Laravel que está entregando resultados, assim, impressionantes. A gente está falando de ganhos de performance que, à primeira vista, parecem impossíveis sem ter que reescrever tudo do zero. Vamos investigar o princípio por trás disso e entender por que essa abordagem se tornou uma estratégia tão importante para escalar aplicações em produção. E olha só, tudo começa com este número, uma redução de 82% na largura de banda de uma API. Isso não é uma melhoria qualquer, sabe? É uma verdadeira transformação. E foi essa anomalia que nos fez mergulhar de cabeça para entender o que diabo está por trás de um resultado tão expressivo. E aqui está a pergunta que guia toda a nossa investigação. Como é que se consegue uma otimização desse calibre de uma forma não invasiva, mantendo a integridade e os contratos da sua aplicação tipo 100% intactos? A resposta não é um truque, mas sim um princípio fundamental. A resposta para essa pergunta mora numa filosofia muito poderosa, uma regra de ouro que é basicamente o alicerce de toda a estratégia que a gente vai dissecar agora. Conforme a gente foi analisando a implementação, descobrimos que o segredo não é uma ferramenta mágica, mas um compromisso rigoroso com uma ideia. Uma ideia que protege o ativo mais valioso de qualquer dev, aquele código que já está lá funcionando direitinho. E está aqui, a regra de ouro. A otimização acontece numa camada do lado de fora, tratando a resposta da sua API como se fosse uma caixa preta imutável. Ela não mexe no seu JSON, não altera um atributo sequer. Isso garante total retrocompatibilidade. É uma otimização que adiciona valor sem introduzir risco. Então, um ponto crucial é o seguinte: ser não invasivo significa atuar nas bordas. É comprimir os dados para a viagem, enriquecer a resposta com headers de segurança e performance e gerenciar o cache de um jeito inteligente. A sua aplicação continua a gerar exatamente a mesma resposta. O que muda é como essa resposta é empacotada e entregue para o cliente. Agora que a gente já entendeu a filosofia, vamos analisar as evidências. Vamos abrir o capô e olhar as ferramentas, os middlewares que aplicam essa regra de ouro na prática e transformam uma API comum numa máquina de eficiência. A primeira peça da nossa investigação é a compressão. Basicamente, esse middleware intercepta a resposta JSON da sua API e comprime ela usando algoritmos modernos, como o Brotli, que hoje é o padrão da indústria. Só depois de comprimir é que ele envia pela rede. E o cliente, seja um navegador ou um app, descompacta tudo de forma transparente, sem ninguém perceber. Agora, o que é muito legal aqui é a prova visível. Dá uma olhada nos headers. Antes, nada. Depois, a gente vê o Content Encoding avisando que usou Brotli e, mais importante, os headers de métrica que mostram o tamanho original, o tamanho comprimido e a economia. Isso, na prática, é observabilidade. O impacto numa resposta JSON comum é, cara, absurdo, uma redução de 77%. Para quem usa aplicativo em redes móveis instáveis ou para quem tem plano de dados contado, essa diferença é da água para o vinho. Mas a otimização não para na compressão. O middleware API e Tag ataca o problema de um jeito ainda mais inteligente. Se a compressão diminui o tamanho dos dados, o eTag tenta simplesmente eliminar a transferência por completo quando nada mudou. E o fluxo é genial de tão simples. Na primeira vez, o cliente recebe os dados e uma espécie de etiqueta de versão, o tal do eTag. Na próxima requisição, ele pergunta para o servidor: "Ei, a minha etiqueta ainda está valendo?" Se a resposta for sim, o servidor só manda o status 304 e o cliente usa os dados que ele já tinha guardado. Fim. Nenhum dado é transferido. E este gráfico aqui simplesmente destrói qualquer argumento. Olha a diferença. De um lado, transferir 15 kilobytes, do outro, transferir 0. Isso não só economiza dados, como também reduz brutalmente a carga na CPU do servidor, que só precisa comparar uma hash em vez de renderizar a resposta inteira de novo. E o arsenal não para por aí não. A gente tem headers de performance que transformam cada resposta da API num ponto de diagnóstico, sabe? Um raio-x da requisição. E também os headers de segurança, que aplicam uma camada de proteção super robusta sem precisar configurar nada, seguindo as melhores práticas do mercado. Ok, agora vamos sair um pouco da análise técnica do como e vamos conectar isso com e daí? Porque no fim do dia, toda otimização de código precisa se traduzir em um resultado concreto para o negócio. Começando pelo mais direto, economia de dinheiro. Para uma API com um tráfego considerável, essa redução de 80% em largura de banda se traduz em mais de $4.000 por ano em economia direta com o provedor de nuvem. É um número que, por si só, já justifica a implementação.
Em seguida, uma redução de quase 50% na carga da CPU do servidor. Na prática, isso significa duas coisas. Ou você opera com uma infraestrutura menor e mais barata, ou você aguenta o dobro do tráfego com os mesmos recursos. É uma questão de eficiência e de escala. E este aqui, para mim, é o dado mais revelador. Uma redução de 97% nas queries de banco de dados. Como? Simples, usando os headers de performance para identificar um problema de N+1 que estava invisível. A observabilidade não é luxo, é a ferramenta de diagnóstico mais poderosa que existe. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essa solução para APIs não surgiu do nada. Ela faz parte de uma transformação bem maior, de um pacote que evoluiu para se tornar uma solução de performance completa, do front-end ao back-end. Esse comparativo mostra os dois domínios muito bem. De um lado, a otimização de HTML, focada em métricas de renderização para o navegador. Do outro, a otimização de API, focada na eficiência da transferência de dados. O pacote agora abraça os dois lados, porque ele entende que performance hoje em dia é uma responsabilidade full stack. Bom, chegamos na conclusão da nossa análise. A gente viu a filosofia, as ferramentas e o impacto. Agora é hora de amarrar tudo isso e deixar uma provocação para a gente refletir. O ponto central de toda essa investigação é o seguinte: a inovação mais importante aqui não é um algoritmo de compressão ou um mecanismo de cache. É o princípio da otimização não destrutiva, a capacidade de melhorar radicalmente um sistema sem precisar mexer no seu coração. Resumindo então o que a gente viu, que ganhos gigantes de performance não exigem refatorações gigantescas, que proteger a lógica de negócio é a prioridade, que não dá para otimizar aquilo que a gente não consegue medir e que a performance é uma jornada que vai do servidor até o cliente. E a gente encerra com uma provocação final. Pensa na sua stack de performance hoje. Ela está adicionando complexidade, amarrando seu código a cada nova otimização? Ou ela está operando como uma camada inteligente que protege o seu core business e garante que sua arquitetura possa evoluir sem criar dívida técnica? A resposta para essa pergunta não é só sobre performance, é sobre a sustentabilidade e o futuro da